comigo, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler, é a oração do Pai Nosso, né? A partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir, Pai, do teu coração ao nosso, Deus, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos, o título, da nossa mensagem hoje é os segredos na oração do Pai Nosso. E vamos lá. Essas palavras de Jesus faz parte da estrutura de ensino de Jesus, ou seja, o seu discipulado, a qual Jesus estava passando para os seus discípulos, que chamamos de o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 6, no versículo 34. E nós podemos chamar aqui que é o conceito de ética do Novo Testamento. O conceito de ética do Antigo é os 10 mandamentos, aquilo que dizia o que é certo e o que é errado para o homem. E no Novo nós temos agora o Sermão do Monte, que é onde vai tratar o caráter, o interior do homem, do verdadeiro discípulo do Senhor, que trata o interior que resulta no exterior. Aonde podemos dizer que o discipulado de Jesus é tanto na teoria, mas também na prática. Quando nós olhamos no capítulo 5, quando nós vemos o início, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver Jesus falando sobre teorias, mas do versículo 21 em diante até o versículo 48, nós vamos ver Jesus falando sobre agora a prática, como colocar em prática. E o Sermão do Monte, ele era voltado para os discípulos, não era para a multidão. Jesus estava ensinando os discípulos, e todas as vezes, quando você olha no capítulo 5 aí no início, você vai ver que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram dele quem? Os seus discípulos, e começou a ensiná-los. A multidão veio de a reboque, e começou também a ouvir os ensinos de Jesus. E nós podemos deduzir uma coisa aqui, que muitos vão ouvir, mas poucos vão praticar. Isso é fato. Muitos estão ali por ele, de fato, em busca dele, mas também tem muitos ali que está por aquilo que ele pode dar, interessado, é um interesse condicionado. Esse era o interesse de Jesus, e esse era o interesse daquela multidão. E Jesus sabia quem estava ali por ele e quem estava ali pelo pão. E esse capítulo 6 nos mostra a simplicidade, a sinceridade e a unidade
deles, que demonstra como o discipulado deve ser. Mas Jesus aqui nos ensina também para nos mostrar a declaração que a justiça dos fariseus era uma justiça deficiente. É onde Jesus começa a expor ali as suas hipocrisias, as hipocrisias ao dar as esmolas, a hipocrisia na oração, a hipocrisia no jejum. E todos esses eventos deveriam ser parte da adoração a Deus, numa exaltação de justiça própria, ou para ganhar a admiração dos outros. Aí Jesus, depois então de debater com os fariseus e publicanos, ele traz uma oração para nós que deve ser modelo de que forma nós devemos orar ao Pai. A oração do Pai Nosso é um modelo perfeito da simplicidade e sinceridade da petição de Jesus. Ela também é um lindo exemplo de um paralelismo poético que impressa a nós como nós devemos seguir, e ela tem aqui somente 10 linhas, e como, olha assim, uma oração pequena, mas tão significativa aos nossos corações. Mas antes aqui de Jesus ensinar para os seus discípulos como orar, e a nós, ele apresenta duas orientações aqui, como não devemos orar. Ele diz: não seja como os hipócritas. Como assim? Ele está dizendo: evitem a hipocrisia, não faça uma coisa que você não é, não demonstre ser para os outros uma coisa que você não é. E a outra coisa que ele vai dizer é: evite as vãs repetições. O interessante é que Jesus vai falar assim: quando orardes. Jesus não está falando assim, não, se você orar. Não, Jesus está falando, quando você orar. Quando orardes. Por quê? Porque todo discípulo tem que orar, ué. Isso é um fato. Motivos de oração? Temos muitos. Não oramos muitas das vezes porque não é prioridade para nós, porque também não queremos orar. E não existe na Bíblia quanto tempo para se orar. A Bíblia diz para nós o quê? Que nós devemos orar sem cessar. A orar, quando Paulo diz que a oração deve sem cessar, Paulo está dizendo assim: orar em todo tempo, ininterruptamente, sem interromper a oração. Em todo tempo está orando. Então o que é oração? Falar com Deus. E os fariseus, que são hipócritas na época de Jesus, quando era para orar, eles se levantavam, iam para as praças e começavam a orar para todo mundo ouvir. E nas praças, os judeus oravam 3 vezes ao dia. Lá eles oravam demonstrando o quê? As suas espiritualidades, que para Jesus era mais uma hipocrisia. Entenda, Jesus não está proibindo a oração em público, mas ele está mostrando que a oração deve ser ao Pai e não para os outros verem. Não podemos usar a oração para demonstrar o que somos, ou melhor, não devemos usar a oração para demonstrar aquilo que nós não somos no íntimo. Porque muitas das vezes nós queremos orar para o outro ver, mas no secreto a gente não ora. Podemos fazer uma oração linda para o outro ver, mas Deus sabe que dentro do quarto você não ora. Então não adianta nada nós demonstrarmos de uma forma externa para todos ver aquilo que nós não somos, com o Pai com a porta fechada. Então, Jesus disse: estes que fazem isso já receberam a sua recompensa. O que é? Os aplausos, a fama, o bom nome, o sucesso, as palavras de elogio, ou o espiritual. Mas o que fazer? Jesus vai dizer para nós no versículo 6: mas tu, quando orares, vai para onde? Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto, Ele que te vê,
te recompensará. O que é isso? Sinceridade no coração. O que é isso? Fugir da aprovação humana. O que é isso? É no seu íntimo é que Deus está te vendo. Amém? Então, Jesus aí no versículo 7, Jesus fala assim: não, e orando, não usa de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos. Jesus agora vai usar os pagãos. Por quê? Porque os pagãos usavam mantras, repetições. Os pagãos ficavam repetindo as palavras para os deuses deles, como Baal e Elias lá no monte, lembra? Eles tinham uma certa oração que eles faziam todos os dias. Todos os dias. E a oração de Elias? Pequena e sincera, e trouxe resultado. Então não é muitas das vezes por muito falar na repetição, mas porque uma coisa é, o que demonstra, por que Deus respondeu a oração de Elias de uma forma tão rápida? Porque Elias só externou o que ele fazia internamente no seu íntimo com Deus. Então, aquilo que você vai fazer muitas das vezes de uma forma externa, não é para os outros ver, mas você vai demonstrar. Mas como assim? Mas ninguém sabe como você fica no secreto orando. Ninguém sabe quanto tempo você passa orando. Ninguém sabe o tempo que você chorou orando, falando no seu quarto. Aí quando vem, só ora, orou, a bênção chegou. Mas o que é isso? É o que aconteceu com Elias. Elias só externou o que ele fazia intimamente com Deus. O que? Ele orava. Então, antes de verbalizarmos a nossa oração, o nosso Deus ele já conhece. Fato. Mesmo que você pede o que você não precisa, Ele sabe de fato o que você precisa. Porque às vezes nós pedimos algo para Deus que nós não precisamos. Na nossa concepção nós precisamos, mas Deus nem está dizendo não, você não precisa. Então há uma diferença em você ficar passando tempo com Deus e ficar repetindo palavras, como às vezes os católicos falam Ave Maria, ou até mesmo orando o Pai Nosso. Você vai dormir e fica Pai Nosso que estás nos céus. Todo dia à noite você faz essa oração. Mas que é isso? Nós vamos aprender aqui que a oração do Pai Nosso não é para você ficar repetindo ela, mas é como você deve se orar através dela. Então, não adianta nós ficarmos repetindo palavras a Deus para o sensibilizar. A intenção de Jesus aqui para nós foi a sua orientação para os discípulos pelas coisas que devo orar, o que orar e para quem devo orar. E o que é oração? E o que nós aprendemos? Como aprendemos a orar? Orar e conversa com Deus. E muitas das vezes quando nós vamos orar, parece que quando nós oramos e agimos na nossa oração como se Deus estivesse longe. Mas Deus não está longe, Ele está perto. Porque no Antigo Testamento os lugares eram santos, sim ou não? E no Novo, eu sou o santo. Então, nós somos esse lugar santo de Deus e não podemos marcar encontro com Deus, sendo que Ele já mora perto de mim e de você, Ele mora dentro. Então, o que faz a diferença não é o tempo de oração, mas é os resultados dessa oração. Oração não é obrigação, é necessidade. Quando a oração se torna obrigação, ela se torna peso para nós. E oração é um deleite. Oração deve ser um prazer. Eu não oro para ter, eu oro para ser. Quanto mais eu oro, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais eu busco Ele através da oração, mais exposto a Ele eu fico, mais parecido com Ele ficarei. Então, só ora quem precisa, só ora quem de fato depende de Deus. Se você ora porque você depende de Deus,
Se você não ora, demonstra muitas das vezes a minha e a sua soberba, prepotência, arrogância. Por quê? Porque muitas das vezes nós baseamos o nosso querer, e nós conseguimos fazer aquilo que nós conseguimos fazer na força do nosso braço. Mas quem ora de fato demonstra a dependência em Deus. Então a oração, quando eu e você oramos, você está dizendo para Deus: eu dependo do Senhor para tudo. Deus, guarda a minha casa. Deus, me leva em paz e segurança do trabalho. Você está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor para me chegar no trabalho. Deus, eu sou grato a Ti pela noite que o Senhor me deu. Quanto Ele te guardou, quanto Ele preservou sua vida pela noite e te deu a vida pela manhã. Então quando você ora, você está demonstrando dependência de Deus. Isso é maravilhoso. Isso demonstra o quanto você não confia em si mesmo. Isso demonstra que você de fato entende que sem Ele nós não podemos fazer nada. A oração, ela não muda Deus, ela nos muda. E Jesus então nesse capítulo nos diz sobre as ações dos fariseus. E em contraste, Jesus vem batendo e nos lembra que a oração é a expressão de um relacionamento pessoal e não um rito religioso. Então, nós vamos ver que agora como nós podemos aprender a orar, o que Jesus nos ensina. Então, para entendermos melhor, as 3 primeiras petições que Jesus mostra para nós aqui é acerca do reino de Deus. E as outras 3 é pessoal, é para mim. Portanto, Jesus disse assim: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai é a quem nós estamos dirigindo a oração. E só reconhece a Ele como Pai quem é filho. Todos são filhos? Não. Quem são filhos? Todos aqueles que creram. Estes foram feitos filhos de Deus. Então eu só posso chamar de pai a quem é filho. Jesus está nos ensinando para nós aqui que somos filhos por adoção. Logo eu chamo ele de pai. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que compreende, pai é aquele que corrige, pai é aquele que ama. Isso sugere aqui para nós, Jesus nos ensinando, que sugere para nós uma íntima comunhão que está nos céus, requerendo reverência e seguido por petições. E o que torna uma oração poderosa não é quem está orando. O que faz uma oração poderosa é a quem eu elevo a minha oração, é a quem eu estou orando. Todos oram, os espíritas oram, todas as religiões têm os seus tipos de oração, e muitas das vezes o que acontece? Engloba a alma. Então a oração do crente, ela é poderosa, não é por causa do justo, é por causa de quem? De quem o justo, a quem o justo ora. Então a oração é sobre a quem nós estamos orando, o Pai. Ele é nosso Pai. Quando nós oramos isso, nós estamos reconhecendo quem Ele é para nós. Outra coisa que Ele diz: Pai nosso. Isso nos mostra que o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso, é de todos nós. Como que as criancinhas, às vezes, a Cecília fala muito isso. Ela chega assim: a minha gata é meu pai, fala para outra menininha assim: é meu pai que faz essa escola, meu pai. Criança tem isso, não tem? Isso demonstra maturidade, tudo, né? Está aprendendo. Mas eu sou o pai dela mesmo, de fato. Tenho tanto filho na fé, né? Graças a Deus. Mas eu sou o pai dela. Mas quando Jesus ensina, Jesus pode dizer assim: meu pai. Ele é um filho legítimo. Ele tinha todo o direito de dizer meu pai. Mas Jesus, entenda uma coisa: Jesus não veio para revelar um Deus. Jesus veio para revelar um Pai. O Pai não é dele somente, mas é um Pai que é nosso. Então isso nos mostra que temos uma família de muitos filhos.
E não há nada no cristianismo que seja individualismo. A Bíblia sempre vai nos ensinar coletividades. A Bíblia sempre vai nos ensinar sobre que nós somos corpo, que nós somos igreja, que nós somos membros, que quando juntamos com os outros membros nos tornamos um corpo de Cristo. Então, é um Pai que é nosso. É um Pai que eu posso compartilhar Ele com o meu próximo. Pai, Paizinho. Mas quando nós oramos juntos, nós dizemos: Ele é o nosso Pai. Como diz o Lucinho, certa vez ele foi num jogo de futebol, ele falou assim, ele olhou assim, uma hora ou outra Deus chamou a atenção dele, aquele tanto de jovem assim no Mineirão, ele olhando assim, falou assim: olha aí Deus, olha o tanto de filho ainda que vai ser sua. Ele falou assim: olha o tanto de filho ainda que vai crer no seu nome. E ao mesmo tempo ele falou assim: olha aí Jesus, o tanto de ovelha que vai vir para me cuidar. Ele falou desse jeito. Então, quando nós entendemos isso, é um pai que vai ser pai daquele que ainda vai crer. Então não é sobre quanto tempo de cristão, mas uma coisa é que nós demonstramos aqui: o meu relacionamento com o meu pai, que é aquele que tem um relacionamento que está começando agora. Muita gente chega para nós, os novos convertidos, e fala: como é que eu oro? Como é que eu falo com Deus? Mas tem aquele que já tem uma intimidade muito maior com o Pai. Por quê? Porque esse passa mais tempo com o Pai. E o Pai costuma contar segredos para quem passa tempo com Ele. Isso é maravilhoso. Esse Pai que é nosso. Então Jesus está nos ensinando que nós pertencemos a uma família. Outra coisa, o Pai nosso que estás nos céus. Ele é o Pai celeste. E a ordem que Jesus colocou, os pedidos são de forma de propósito mesmo, que são instrutivas para nós. Porque primeiro ele demonstra para nós que nós devemos buscar primeiro pelas coisas de Deus, e só depois que vai vir o pão, perdão e proteção. Por quê? Porque nós precisamos entender que primeiro o fim nosso é glorificar a Deus. Isso deve ser primordial para nós, e que nós devemos aprender a colocar a Deus acima das nossas necessidades. Então por isso que a nossa oração não tem que começar pedindo. A nossa oração deve começar dizendo, expressando quem Ele é e o que Ele é para nós. Depois vem as petições, porque nós estamos acostumados a orar primeiro pelas nossas necessidades. Outro ensino que nós vamos ver aqui agora é: santificado seja o teu nome. O que o texto original diz para nós? Diz assim: Senhor, permita-me, Pai, permita que o teu nome seja santificado. Como assim? É uma petição desafiadora. Ele está dizendo assim: permita. O que ele está dizendo? Senhor, permita que o teu nome seja santificado através da minha vida. À medida que eu sou conforme a sua semelhança, que o seu nome seja santificado, sabe aonde? No meu trabalho. Que o teu nome seja santificado nos meus estudos. Que o teu nome seja santificado na minha forma de viver, nas minhas condutas, a forma que eu ando, a forma que eu vivo. Que o teu nome seja santificado. Permita, Senhor, que o teu nome seja santificado. É isso que Jesus está ensinando. Santificado seja o teu nome através da minha vida. Permita. Olha que lindo. O original texto está dizendo: permita, Senhor, permita, através das nossas vidas, das nossas condutas, que o teu nome seja santificado. O terceiro ensino é versículo 10: venha o teu reino. Essa parte aqui está relacionada à pregação do Evangelho, por causa da salvação de vidas, porque através das pessoas sendo salvas, o reino de Deus vem. Aqui Jesus está nos ensinando que nós precisamos orar para que o reino dele seja estabelecido.
E uma das formas do reino ser estabelecido é através da pregação do Evangelho. Para que nós podemos orar, Senhor, venha o teu reino, que o Senhor nos use para a propagação do Evangelho, para que o teu reino seja estabelecido de fato nessa terra. Então, quando nós oramos, venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino na minha escola, venha o teu reino nos meus afazeres. Estou correndo um pouquinho para dar tempo, tá? Outro ensino, aí ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração foi ecoada por Jesus no jardim do Getsemane, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Não há maior oração que se possa oferecer. Devemos torná-la pessoal. Seja feita a tua vontade primeiro em meu coração, assim como ela é no céu. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus, sabe o que está acontecendo aqui, que Jesus está ensinando para nós? É que Deus tem um querer. Deus tem um querer. E muitas das vezes nós nos importamos muito pelo querer de Deus, porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus com o nosso querer, mas não queremos ouvir o querer dele. Então isso demonstra, Jesus está ensinando para nós que Deus tem um querer. E quando nós dizemos: Deus, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: quando eu der ouvido à tua vontade, quando eu entender que é a tua vontade que deve ser feita, aí sim serei feliz, ainda que custe o meu sofrimento, mas se é a tua vontade, que ela seja feita. Da mesma forma que é no céu, da mesma forma que é adorado no céu, que seja adorado na terra. Então podemos entender uma coisa aqui: que o pão, o perdão e a proteção são secundários. As minhas e as suas necessidades são secundárias. Ele deve vir primeiro em tudo. Que nós venhamos reconhecer quem Ele é, depois reconhecer quem Ele é para nós, depois que Ele seja santificado nos nossos afazeres. Tudo é Ele em primeiro lugar. Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Em tudo que fazemos, Ele deve vir primeiro. O pão, que é o que nos alimenta, que vai matar nossa fome, secundário, tem que vir depois. A nossa proteção e segurança vem vir depois. São secundários. Primeiro tem que ser Ele nas nossas orações. Aí, agora é a primeira a expressar uma necessidade pessoal. Senhor, eu estou com isso. O pão nosso, cada dia, nos dá hoje. O sustento físico não deve vir em primeiro lugar, mas ele tem o seu lugar no devido tempo. Deus está interessado sim nas nossas necessidades pessoais. Ele quer que nós coloquemos dele, sabe como? Diante dele, em oração. O que Paulo diz em Filipenses capítulo 4? Paulo vai dizer o quê? Não andeis ansiosos, mas que seja conhecida o quê? As vossas necessidades. A partir de como? A partir da oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus guardará o seu coração. Então, nós precisamos, através da oração, colocar as nossas necessidades diante de Deus, porque Ele prometeu suprir as nossas necessidades materiais, desde que nós coloquemos o seu reino em primeiro lugar. O Rafa leu aqui no início, Mateus 6, 3, mas buscar primeiro o reino e as outras coisas, Jesus. O que comer, o que vestir, o dia de amanhã. O dia de amanhã basta cada dia o seu mal, mas em primeiro lugar, busque o meu reino. E essas coisas aí que te preocupam, eu sei que vocês precisam dela, e eu vou prover.
É isso que ele está dizendo. Então nós precisamos orar. E como nós oramos pedindo sustento? Você primeiro precisa orar pelo pão, e não pelo presunto e a mussarela. Tem que ser pelo pão. Presunto e mussarela é tipo assim, pode ser. Presunto e a mussarela pode ser. O pão representa para nós aqui, sabe o que é? O alimento básico. Você está dizendo, você pode pedir pelas necessidades básicas. Aquilo que passar do pão, até a manteiga, pode ser. Porque não tem promessa para a manteiga aqui, nem para o presunto, nem para a mussarela. Tem promessa aqui para o pão. O que é o alimento básico hoje? Arroz, feijão, macarrão. Carne é graça, carne pode ser dia. Arroz, feijão, macarrão, que vem na cesta básica. E a carne? Pode ser. E o ovo? Pode ser. Deus prometeu para nós um sustento básico. Se está tendo churrasco na sua casa, se está tendo manteiga, se está tendo presunto de mussarela, é a expressão da graça de Deus sobre a sua vida. Você não merecia, mas Ele colocou lá para você se alimentar. Então, para nós entendendo aqui, Deus está prometendo para nós o sustento básico, que Ele não vai deixar você morrer de fome. Se você vai ter churrasco, mesa farta, isso podemos chamar de graça. Ele dá por misericórdia, e no dia que faltar não quer dizer que Ele não te ama, que Ele não está sendo fiel às suas promessas. Mas Jesus nos ensina a não orar pelo pão de amanhã. Jesus nos ensina a orar pelo pão de hoje. Ele proveu o almoço hoje, Ele proveu o café da manhã, já proveu até a janta. E o amanhã? O amanhã basta cada dia o seu? Não. O amanhã Ele vai prover. Então é como se Jesus estivesse ensinando para nós que nós devemos orar isso todos os dias, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, obrigado. De manhã o Senhor nos proveu o pão de hoje. Amanhã você levanta, você foi dormir. Deus, muito obrigado pela tua provisão, pelo alimento de hoje. Amanhã quando você levantar, ora de novo. Jesus está ensinando que não é uma oração, às vezes é uma oração que deve ser feita todos os dias. O significado exato das palavras é que cada dia é somente encontrado na oração do Pai Nosso. E a palavra grega para nós aqui é como o necessário para a existência. A palavra aqui por cada dia significa: Senhor, nos provê o necessário para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Para amanhã é futuro, já é ansiedade, já é preocupação. Convém a Ele nós deixarmos nas mãos dele. O amanhã é dele. O objetivo de dizer que o futuro está nas minhas mãos, só confia em mim. É por isso que Ele diz para você orar sobre o dia de hoje. Você não sabe se você vai acordar amanhã? Certeza que você tem? Sexto ensino: uma necessidade mais urgente é o perdão. Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aqui Jesus está ensinando para nós: aquele que carrega o espírito que não perdoa os outros deve parar antes de fazer essa oração. Jesus já coloca um negócio aqui. O Senhor começou lá em cima: Pai, seja exaltado, seja glorificado, tu és. Seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Nos dê o pão de hoje, Deus, muito obrigado, Senhor. Aí aqui o negócio aperta, ok? Porque aquele que carrega o espírito que não sabe perdoar vai ter que parar essa oração. Suponha que Deus o tome por sua palavra. Que esperança haveria para ele? Que esperança haveria para você se Deus toma a sua palavra?
divide forma. Em Lucas, a oração do Pai Nosso apresenta pecados em vez de dívidas. Todo ser humano está em dívida, porque todos pecaram. Quando você peca, estamos em dívida com Deus. Ofendemos a honra de Deus. Nós desonramos o Pai, que é santo e que tem uma vontade. E não conseguiremos pagar com boas obras, nem com dízimo, nem com longas orações. E você diante de Deus dizer assim: Senhor, eu não posso pagar, me perdoa, porque não tem como eu pagar. Você está dizendo: Deus, me perdoa. O mesmo Deus que nos dará o pão é o mesmo Deus que dará perdão. Agora, o seu perdão só vai, o seu pedido de perdão só vai fazer sentido quando completar a parte B do texto, que é: assim como nós perdoamos aquele que nos fez mal. Se eu não perdoo, ele não tem o direito de perdoar você. Ele não vai te perdoar. Vamos entender aqui. Olha o versículo 14 e 15 que está dentro do contexto. Parece que Jesus deixou algo condicionado aqui. Ele disse: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará vocês. Porém, se não perdoares, o vosso Pai Celestial não vai perdoar vocês. Jesus coloca algo condicionado aqui. Como que você quer que te perdoe? Jesus está dizendo para você: como é que você quer que eu te perdoe se você não perdoa aquele que te fez mal? Como você está vindo a mim me pedir perdão e continua sem falar com ele e com aquela pessoa? Você não consegue ouvir, nem às vezes você fala assim: não fala o nome dessa pessoa perto de mim. Às vezes você não consegue nem ouvir o nome da pessoa perto de você. E você sabe o que é isso? É muita cara de pau minha e sua ir diante de Deus e pedir perdão para ele. Sabia? É mais ou menos isso que Jesus está falando para nós. Jesus aqui está condicionando o perdão de Deus a você perdoar as pessoas. O fato de você e eu perdoarmos alguém, isso prova que você é filho de Deus e de fato você está perdoado por ele. Isso é um sinal externo de quem você é dentro. Então, não é que o perdão em si garante o perdão de Deus, mas só pessoas que nasceram de novo têm a capacidade para perdoar quem lhe fez mal. Pessoas que não perdoam são pessoas que não sentiram, ou melhor, não viveram esse perdão de Deus. Guardam ressentimentos, mágoas. Se você não perdoa, você está dizendo assim para você mesmo, que você nunca foi perdoado por Deus. Isso é pesado. Vida de oração está pendurada aos outros. Perdoar não é você esperar sentir. Vou esperar, um dia que eu estiver legal que eu vou lá. Não. Perdoar é uma decisão. Você não pede perdão todo dia pelos seus pecados? Você está esperando o outro vir até você? Por que você não? A mesma distância dele de lá para cá é a mesma sua de cá para lá. Quem que é mais crente? Quem que é filho? Quem que vai mostrar que nasceu de novo? E aí? Vai esperar mais o quê? Se Jesus mesmo fala para você entregar uma oferta, você deve o quê? Resolve com teu irmão primeiro, depois você traz a sua oferta. Nem a oferta que ele recebe. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós estivermos mal com nossos irmãos, se até a comunhão dos santos, que é a ceia, Jesus coloca nesse parâmetro também. Jesus fala como é importante nós estarmos em comunhão com nossos irmãos, como nós precisamos viver em harmonia uns com os outros. E por último,
Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, ou do maligno. Tentação aqui pode ser provação, pode ser traduzida de ambos os modos. Mal aqui pode ser do maligno, de Satanás. Perdoar não é fácil, mas por causa do mal. Tentação é não perdoar, é guardar ressentimento, cair fora do casamento, a crise financeira, se sentindo vítima. Você sabe quais são as áreas que você é provado, mais provado? Sim ou não? Você sabe. São as suas fraquezas. É isso que nós devemos orar para Ele nos livrar. Senhor, não nos deixe falar mal dos outros, fofoca. Então, ora. Hoje em dia tem até programa de fofoca, né, na televisão. Fui procurar a Liga dos Campeões lá para assistir o PSG, não consegui. Aí tá passando o quê? Fofoca. Fofoca. Hoje tem programa para falar da vida dos outros. Como é que eu sei da vida dos outros? Vou para a rede social. Lá todo mundo posta tudo. Não é? Só que ninguém guarda para si. Você viu fulano? Você viu fulano? Então, Senhor, me livra. É isso que Ele está ensinando também para nós. Se sua tentação é não guardar a língua, fala com Ele: Jesus, não me deixe cair no pecado da língua. É o que Ele está ensinando. Então nós precisamos orar aqui para que Ele livre-nos dessa tentação. Um dia o pastor falou o pastor Márcio ensina isso para nós: confesse a tentação para não confessar o pecado. Confesse a tua tentação para alguém confiável, para Deus, porque se você confessa para alguém confiável, essa pessoa vai te ajudar a lutar contra esse pecado. Por quê? Porque a gente costuma confessar só depois que já é tarde. O importante é confessar. Mas qual que é melhor? Confessar a tentação ou confessar o pecado? Tentação. Confesse aquilo que te aflige, confesse aquilo que te perturba, confesse aquilo que te pressiona o tempo todo, para você não confessar depois chegar em lágrimas, ter que se arrepender diante de Deus, depois ter ferido o caráter de Deus. E por último, diz assim: porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Sempre devemos concluir a oração devolvendo a Deus toda a honra e glória, porque tudo é dele e para ele. Deus, tu és o rei, tu tens o poder de fazer tudo, e toda a glória seja, porque teu é o reino. E amém. Assim seja. Tiago diz assim: pedes, mas não recebeis, porque pedes. Hoje se aprendeu como é que ora. Muitas coisas a gente não recebe porque a gente não sabe orar conforme Ele nos ensinou. Quer orar conforme o modelo? Ele já nos deixou. E a pergunta para nós concluirmos aqui: como que está a nossa vida de oração? Isso deve ser uma pergunta aos nossos corações. Amém? Você entendeu a palavra essa noite? Você já sabe, você vai sair daqui uma vida de oração muito melhor. Amém? Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Deus, nessa noite.
Obrigado, Senhor, por alinhar o nosso coração ao Teu. Sabemos que oração é um dos meios que nós podemos chegar